O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando hoje esta solenidade de São José. Damos uma interrupção na austeridade quaresmal para celebrarmos esta festa litúrgica. E o que podemos hoje refletir a respeito da palavra que ouvimos à luz do testemunho de vida de São José? Deus capacita os seus escolhidos. Não podemos duvidar que aqueles que recebem de Deus grandes missões, Deus também dará graça suficiente, graça concernente à missão recebida. Nós percebemos isso. São José é elencado hoje entre os grandes patriarcas, porque sua fé no Senhor, a fé que ele depositou no Senhor, rendeu-lhe força e sabedoria para agir nos momentos de crise e de dificuldade, como nos mostra o Evangelho de São Mateus. Percebemos também a grandeza do Senhor e o desígnio amoroso de Deus na vida de José, porque ele será de fato aquele membro da descendência de Davi, apontado na primeira leitura, do qual surgirá o rei e salvador do povo. Evidentemente que esta profecia não está se referindo simplesmente a Salomão, mas Deus está prometendo que a partir da descendência davídica, por meio de São José chega até Jesus, Jesus será, portanto, juridicamente da descendência de Davi, por causa de São José. Deus cumpre em José a sua palavra. Deus cumpre. E é interessante perceber, porque se Davi pensava que daria uma casa a Deus, pensando no templo que de fato seria edificado somente com o seu descendente Salomão, Deus promete dar a Davi algo maior. Deus promete dar uma dinastia gloriosa a Davi, de fato edificando um povo eleito, um povo abençoado, todos nós, a partir dessa descendência cumprida em Jesus Cristo, por meio de São José. Então nós percebemos o grande desígnio de Deus. Deus foi, portanto, preparando José, não só quando José estava sendo concebido no ventre de sua mãe, não só quando ele estava sendo educado, mas desde toda a eternidade. Deus foi preparando, já na antiga aliança, Deus foi preparando este momento ápice da sua revelação, do seu amor, do cumprimento da sua palavra, servindo-se de São José. Portanto,
percebendo este desígnio amoroso de Deus, nós vemos o cumprimento daquilo que diz Santa Teresinha do Menino Jesus: Deus não suscitaria no meu coração desejos irrealizáveis. Se José é elogiado no Evangelho como homem justo, ou seja, desejoso de cumprir a vontade de Deus, Deus lhe deu todas as condições para que esta vontade fosse cumprida. Pois Deus foi preparando o caminho de José para que ele pudesse superar as dificuldades e ser fiel conforme o desejo do seu coração. E isto Deus também vai fazendo conosco. Por isso que aquela palavra do Evangelho que diz: a quem mais foi dado, mais será cobrado, hoje, à luz da vida de São José, nós poderíamos pensar também: e a quem mais for cobrado, também este mais será amparado por Deus. Se grande era a missão de José, se grande continua sendo a missão de São José, muito mais nós percebemos as afeições de Deus por ele. E quando Deus também começa a cobrar grandes ofertas na nossa vida, quando Deus começa a exigir de nós também provas do nosso amor e da nossa fidelidade, como pediu a José, mais Ele nos oferece de si e da sua graça. Não podemos duvidar. São José nos faz vislumbrar este mistério, esse intercâmbio de dons, que é a nossa vontade humana unida à graça de Deus. Assim, na grande missão de José de custodiar os tesouros divinos, Jesus e Maria, Deus lhe concedera a abundância da sorte de bênçãos. José, para nós, se tornou a imagem daquele que escuta e aceita o plano de Deus, não se perdendo por precipitações. José se tornou para a igreja um referencial de silêncio, orante, de escuta obediente e de precaução. Não tomar decisões precipitadas. Por isso que ele, no momento da crise, ele dorme, diz o Evangelho. Descansa a sua confiança no Senhor, porque aquilo que lhe parecia difícil de entender, de assimilar, de enfrentar, no sono, no sonho, Deus vai lhe dando a revelação e a sabedoria. Assim também nós, com São José, somos convidados a ser uma igreja mais silenciosa e orante, uma igreja mais atenta à escuta da palavra, e uma igreja menos ansiosa e menos precipitada no seu agir. Como São José, homem fiel e prudente, fazendo jus ao elogio de São Lucas, homem fiel e prudente, a quem Deus confia os cuidados da sua casa e dos seus tesouros, Jesus e a Santíssima Virgem por ele preparada. E assim, no duelo de vontades, a fé de José faz com que Deus vença e o melhor caminho seja trilhado. Por que o duelo de vontades? A vontade de José era arrumar as trouxas dele e ir embora. Era não enfrentar. Não era só não entender, era não querer entender aquilo que parecia muito alto para a sua condição humana. No duelo de vontades, José permite que Deus vença. E assim também, nós, quando nos silenciamos diante do Senhor, quando deixamos que a sua palavra nos oriente, quando não somos ansiosos e precipitados demais, Deus vence e o melhor se realiza. Portanto, meus irmãos e irmãs, deixemos que hoje o testemunho de São José performe o nosso caminho cristão e que, como Teresa d'Ávila, nós possamos dizer: São José de fato é o nosso advogado. Se colocando ao lado da igreja, ele continua salvaguardando o que é precioso para Deus, cada um de nós. Rogai por nós, São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Creio